Capítulo 253 Elixir. Li Shang analisou a receita e o processo da pílula da purificação da medula óssea e, com relativa facilidade, encontrou 3 ingredientes, dos 10, que poderiam ser substituídos para melhorar os efeitos. Também havia uma falha na hora de mesclar as runas à pílula, onde elas não se uniam de forma uniforme à medicina da pílula. Dessa forma, diminuía a eficácia, devido ao sensor ser fraco e não conseguir chegar até o melhor local possível. Além disso, na receita a sequência de como as runas deveriam ser postas e mescladas à pílula, estavam erradas, o que acarretaria em um completo caos e na total ineficiência das medicinas. Todavia, para Li Shang foi brincadeira de criança e ele facilmente encontrou os problemas. Então, rapidamente, ele pegou uma nova folha e a pena. A multidão de algumas centenas de pessoas tinha pensamentos diversos. Aqueles que gostavam de Li Shang estavam divididos, um lado sentia pena dele, pensando que ele estava se precipitando, afinal não havia passado nem 20 minutos, e outros confiava de que ele realmente havia feito tudo perfeito. Já havia outro grupo que invejavam Li Shang e torcia por sua derrota, mas até mesmo eles ficaram com uma pulga atrás da orelha. O rosto do jovem transmitia uma sensação de poder, uma determinação avassaladora. Olhar para Li Shang era como observar um ancião escrevendo lentamente e com a perfeição da sabedoria milenar. Ele não tinha a sensação da juventude ao redor de si. Li Shang era extremamente maduro, sua sabedoria, educação, seu porte, sua genialidade e astúcia, lhe davam uma aura antiga, uma que só era possível ver nos Supremos Senhores. Enquanto isso, no exterior da loja, Mestre Wong estava calmamente sentado atrás do balcão, observando a clientela ser atendida por seus vendedores. Todavia, ele se mantinha visualizando tudo o que ocorria no subsolo, através de seu sentido divino. Ele tinha um sorriso no canto dos lábios, afinal ele conseguia claramente ver o que ocorria e também o que Li Shang escrevia no papel. O garoto é esperto. Muito esperto? Ele havia descoberto a resposta em alguns segundos, mas estava se segurando. Não me parece tramar algo de ruim, só não quer chamar muita atenção. Sensato? Equilibrado? Genial? HM. Ha ha ha. Muito bom, muito bom. Mestre Wong. Li Shang pegou a última receita, referente ao elixir da limpeza da mente perturbada. Certo, essa não é tão complexa, mas cheia de detalhes que podem acarretar em problemas, Li Shang. Ele estava certo, afinal isso afetava diretamente a mente do usuário. Para se entender como funciona tal pílula, é preciso antes compreender a trindade do corpo, alma e espírito. Onde, o corpo, é controlado pela alma, através do espírito. O corpo é o agente, aquele que se relaciona com o mundo material. O espírito é a vida em si, imagine o espírito como o combustível que faz algo funcionar. A alma é a mente, nela é que está o âmago do ser, sua existência, suas emoções, sentimentos, sonhos, ideais, tudo está ali. Todavia, nos seres humanos, nenhum dos 3 consegue existir sem a perfeita harmonia entre eles, pelo menos não em tão baixo nível de cultivo. O cérebro é a forma material como a alma está presente no corpo. Ele quem envia os sinais para o corpo, se movimentar, comer, dormir e outras funções básicas, mas o cérebro é controlado pela alma. Entretanto, se a alma envia comandos para o cérebro, então o caminho é uma via de mão dupla, ou seja, algo que afete o cérebro, também afeta a alma. É como imaginar uma grande nação, onde tem seu rei. Ele é a alma daquele reino, sem ele tudo perde o sentido. Todavia, ele controla e reina sobre o povo através de organizações reais, sejam ministros, exército, cientistas, entre outros. Se a principal forma de controle do reinado é extinta, a possibilidade da queda de tal rei e de seu reinado é imensa. Sendo assim, a analogia é simples.
O rei é a alma, as palavras, ordens e leis que ele pronuncia são os seus comandos, os seus ministros, exércitos, cientistas e demais organizações são representantes do espírito, artefatos usados para comandar os milhares de setores do reino, análogo do próprio corpo. Dessa forma, podemos entender como o elixir da limpeza da mente perturbada funciona. A ideia consiste em ingerir um líquido, com uma mistura poderosa de medicinas e que, então, assim que o corpo absorve as particularidades presentes no líquido, elas rapidamente vão para a corrente sanguínea. Esta, por sua vez, leva tudo isso até o cérebro, onde as medicinas podem agir, retirando impurezas e acalmando a mente. A ideia básica é aumentar a dopamina no cérebro, ao mesmo tempo que clareia os pensamentos, criando um tipo de euforia controlada. É como um estado de extremo foco e serenidade. É para isso que serve o que presente neste elixir. A serenidade e o aumento de dopamina poderiam ser atingidos por qualquer droga comum, mas o que entrava com o sobrenatural, impulsionando a mente em uma euforia sem agitação, um foco sem se desligar do seu entorno. Além disso, o que impedia o vício, afinal cultivadores tinham poderosas mentes e vontades muito além de meros humanos, sendo assim, dificilmente seriam pegos pelas armadilhas das drogas. Todavia, este tipo de pílula era extremamente perigoso para a mente, pois poderia ser uma espada de dois gumes e causar uma grande dependência. Isso tornaria a mente da pessoa frágil, afinal pílulas devem ser usadas com moderação. Usar pílulas para aumentar o cultivo rapidamente pode criar uma base instável e fraca, da mesma forma elixires e pílulas para limpar a mente deveriam ser usadas com sabedoria, afinal poderiam causar um decréscimo da energia mental e até mesmo a morte. No fim, os alquimistas tinham grandes responsabilidades sobre eles. As pessoas que iam nas lojas e afins, confiavam de que tudo havia sido feito com a maior atenção do alquimista, levando a perfeição ao pé da letra, afinal eles ingeriram algo relativamente desconhecido, confiando seu corpo a outra pessoa. Com toda essa compreensão, Li Shang facilmente percebeu os problemas na receita. O primeiro deles era um ingrediente que, em vez de calmante, era um estimulante poderoso. Sendo assim, a parte da serenidade e o aumento de dopamina controlado, seriam completamente desequilibrados, resultando em uma pílula falha e possível dano à mente do usuário. O segundo problema era no que usado. Nesse tipo de pílula ou elixir, deve-se usar o que madeira, mas na receita dizia para usar o que fogo, conhecido pela impetuosidade, o qual causaria grandes problemas à mente do usuário. O último residia na forma como duas ervas eram processadas dentro do forno de alquimia. Na receita dizia que era preciso deixar as duas ervas espirituais a uma temperatura de 1000 graus durante 10 minutos, a fim de desidratá-las e, após isso, serem transformadas em um pó. Todavia, se estas duas ervas fossem coladas a essa temperatura, elas seriam carbonizadas na mesma hora. O real processo era muito diferente. Uma delas deveria permanecer sobre uma chama de 75 graus por exatos 11 minutos e 10 segundos, já a outra deveria ser mantida rodeada por chamas de exatos 213 graus, por, também exatos, 7 minutos e 32 segundos. Ao fim desse tempo, elas poderiam então ser esmagadas, usando o sentido divino, e transformadas em um fino pó.